Destaques do dia. Auxílio emergencial liberado dia 15 de março. Auxílio emergencial, lista de quem está excluído da nova prorrogação. Diabetes garante direito à aposentadoria por invalidez do INSS. Auxílio emergencial liberado dia 15 de março. Eduardo Gomes, MDB, líder do governo no Congresso Nacional, estipulou uma data limite para que as condições físicas de retorno do auxílio sejam aprovadas tanto pelo Senado quanto na Câmara. Para Eduardo Gomes, a data limite é dia 15 de março e a novidade foi anunciado junto a diversas outras informações sobre o programa. Na última semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento do Banco BTG Pactual, declarou que as novas parcelas devem ficar em R$ 250. Ainda na ocasião, o ministro declarou que as camadas protetivas, que eram R$ 600, caíram para R$ 300. Agora podem descer, digamos, para R$ 250. Dentre as diversas declarações de membros do governo desde a última semana, o presidente Jair Bolsonaro também declarou que a nova prorrogação do auxílio emergencial deve começar em março com duração até o mês de junho. Pente fino no auxílio emergencial. Dentre as previsões do auxílio emergencial, o governo deverá contar com um novo pente fino para realizar os novos pagamentos. O governo cruzou dados bancários de beneficiários nos últimos 11 meses para eliminar quem não faz jus ao recebimento do auxílio emergencial. O pente fino contará com um banco de dados com informações do CAGED, CNIS, INS, MEI e ainda contará com a opção de pelo próprio CPF do beneficiário rastrear a ocupação do mesmo se é servidor, aposentado, militar, pensionista ou ainda empresário. Além disso, pelo próprio CPF, será capaz de puxar informações relativas aos dependentes declarados no imposto de renda. Auxílio emergencial, lista de quem está excluído da nova prorrogação. A nova prorrogação do auxílio emergencial está prevista para acontecer no mês de março. Até lá, o governo segue em discussão sobre como arrecadar fundos para custear a nova rodada de pagamentos, bem como a definição de 3 ou 4 parcelas a serem pagas. Outro ponto relacionado à nova prorrogação é o pente fino nos beneficiários para contemplar apenas os beneficiários que fazem jus ao pagamento. Diante desse cenário, a estimativa é de que aproximadamente 33 milhões de pessoas, além dos 14 milhões de brasileiros beneficiários do Bolsa Família, possam ser contemplados. No geral, será uma redução que impactará milhões de brasileiros, tendo em vista que os pagamentos de 2020 contemplou 67 milhões de pessoas, número bem reduzido com relação à previsão para este ano. Veja quem está fora da nova prorrogação: quem recebe pensão, aposentadoria, benefício assistencial, seguro-desemprego, tem vínculo empregatício ativo. A seleção reduzirá o número de auxiliados do ano passado, de 68 milhões, apenas 40 milhões serão contemplados em 2021. O pente fino terá impacto expressivo para milhões de pessoas que vão deixar de receber o benefício. Vale lembrar que o auxílio iniciou-se no mês de abril do ano passado, sendo liberado para aproximadamente 65 milhões de pessoas. Contudo, a partir das parcelas residuais, aquelas de R$ 300, onde o governo trouxe novas regras, o número de pessoas atendidas pelo auxílio reduziu para 57 milhões de pessoas e para este ano deve ficar próxima aos 40 milhões. Pente fino dos beneficiários. A plataforma utilizada foi desenvolvida pela Secretaria de Governo Digital e a Secretaria de Previdência e Trabalho e utilizou o cruzamento de 11 bases de dados para verificar a situação de todos os beneficiários. Além disso, a nova ferramenta será utilizada futuramente para programas de distribuição de emprego e renda. Dentre as 11 bases de dados estão CAGED, INS, MEI, CNIS. A ferramenta está tão bem desenvolvida que somente ao digitar o CPF é possível verificar se o beneficiário é servidor público, empresário, militar, aposentado ou pensionista, além de ser possível verificar quem são os dependentes declarados no imposto de renda. Diabetes garante direito à aposentadoria por invalidez do INSS. A diabetes é uma doença muito comum. Agora pare e pense quantas pessoas à sua volta possuem essa doença e quais já conhecem os direitos que cabem a elas.
Leia a matéria completa e indique a leitura para que mais pessoas descubram quais são seus direitos garantidos pela lei. Diabetes é uma doença causada pela falta ou má absorção de insulina, hormônio que promove o aproveitamento da glicose como energia para o nosso corpo, o que resulta em muito açúcar no sangue, alto nível de glicose no sangue. Com o tempo, a diabetes pode agravar, o paciente pode ficar debilitado a ponto de não poder mais exercer funções laborais. Nesse caso, o auxílio-doença pode trazer amparo financeiro durante o tratamento. Se a condição de incapacidade se tornar permanente, é possível a aposentadoria por invalidez, quando o diabético pode solicitar a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez para pessoas com diabetes é possível desde que seja comprovada a incapacidade permanente de trabalho. Enquanto a pessoa com diabetes consegue continuar trabalhando, o benefício não é concedido. Caso a incapacidade seja temporária e a pessoa for afastada por um determinado tempo de suas atividades, é possível conseguir o auxílio-doença. Importante: a pessoa que necessitar do benefício de auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez deverá passar por uma perícia médica do INSS, por mais que tenha laudos de seu médico que comprove a incapacidade. O que é necessário para solicitar a aposentadoria por invalidez por diabetes? É necessário que o pedido seja feito primeiramente do auxílio-doença, pois a aposentadoria por invalidez só é concedida caso a doença se torne permanente e o beneficiário não tenha mais condições de retornar para a vida laboral. Somente assim, o pedido de aposentadoria por invalidez é aceito. Para que a pessoa possa solicitar esses benefícios, é necessário cumprir os seguintes requisitos: provar que estava contribuindo com o INSS antes do diagnóstico da doença, se a incapacidade for imediata ao diagnóstico, ou antes da incapacidade para o trabalho, quando a incapacidade vier tempos depois da descoberta da doença. Cumprir tempo de carência. A carência para quem tem diabetes é de 12 meses. Ou seja, para a obtenção do auxílio-doença, é exigido um mínimo de 12 contribuições. Existem exceções para quando a pessoa tem a doença se agravada que leva a uma amputação. Sendo assim, a carência não é levada em conta. Comprovar a doença e a data de início da incapacidade. Deve-se apresentar os exames médicos e atestados. A obrigação de comprovar a doença é do segurado/paciente. Se não levar os documentos médicos corretos, o INSS poderá negar o benefício.